E o fundo imobiliário VGHF11, que ultimamente estava caindo demais, ele começou a dar uma rápida reagida, tanto que hoje está custando cerca de 7,90, na última semana subiu ali cerca de 1% e no último mês subindo 3,27. Eu sei que isso ainda não é nem o suficiente para recuperar o preço que ele estava sendo negociado ali, pelo menos a sua média, só que pelo menos já é um sinal de melhora. Só que qual que é o grande ponto? Eu vou explicar aqui para vocês um dos motivos que pode ser o porquê que o VGHF11 tenha começado a subir assim. Só que antes, já comenta aqui pra gente quantas cotas que vocês têm do VGHF11 e também o seu preço médio, porque é muito importante. Agora, no último mês ali teve uma alta de 3,27. Porém, quando a gente vê aqui nos seus últimos 12 meses, que foi quando ele começou a cair muito, o que, que tinha acontecido até aqui então? Basicamente, a Selic ali estava subindo. Então, teve dois aumentos em sequência da Selic, fazendo com que ele desabasse. Então, aqui um breve resumo para vocês. Toda vez que a Selic sobe, os fundos imobiliários no geral vão estar caindo. Então, fundos imobiliários que têm um pouco mais de risco ou fundos imobiliários que investem em outros fundos acabam sofrendo muito mais. E no caso do VGHF, meus amigos, consegue ser os dois. Consegue ser um fundo imobiliário mais arriscado e também investir em outros fundos imobiliários. Então é por isso que ele sofreu tanto assim. Só que qual que é o grande segredo? O mercado, ele é sempre ao extremo. Então quando ele começa a cair aqui, olha, nessa casa de 8,50, para vir aqui para menos de R$ 8, caindo mais de 50 centavos em um único dia, isso daqui não teria sentido nenhum. Principalmente porque ele caiu demais, o mercado foi ao extremo. E adivinha o que acabou acontecendo? Passou um tempinho depois, ele já começou a reagir. Então, dessa mínima aqui de 7,57, ele já começou a subir o seu preço. Ele não vai chegar nesse valor aqui de R$ 9 que nem estava sendo negociado. Por conta do que? O cenário para ele ainda não melhorou. Porém, o mercado está começando a ver que ele foi exagerado, que ele teve uma atitude ali um pouco mais extremista, derrubando demais o seu preço. Agora ele deu uma leve corrigida no seu preço ali que estava sendo negociado. Basicamente, esse foi o motivo por conta ali dessa alta. Só que dessa pequena alta, né? Só que qual que é o grande detalhe aqui do VGHF11 que a gente tem que ver nos seus dividendos? Então, é um fundo imobiliário que sempre consegue pagar muito dividendo. Só que o que, que acontece? Ele é um fundo imobiliário um pouco mais arriscado, principalmente naquela estratégia dele investir em outros CRIs. Só que, recentemente, ele começou a modificar essa estratégia dele, investindo não somente em CRIs, mas também na parte de renda dele, onde no passado isso representava cerca de 10 a 15 a 20% ali máximo do fundo, ele começou a ser negociado ali com uma maior parte dele, né, que seria investindo em outros fundos imobiliários. E o que, que acontece quando você faz isso? No geral, você investir em outros fundos imobiliários, você fica muito refém do mercado. Porque se o mercado começa a cair, você começa a sofrer. Se o mercado começa a subir, geralmente você sempre vai ficar na média. Então, quando você investe em outros fundos, você nunca vai estar em cima nem embaixo, você sempre vai estar mediando. E como o VGHF11 era um fundo que estava pagando aqui, olha, isso daqui, na casa de 15, 18, 19 centavos por cota, todo mundo estava acostumado com o VGHF11 sendo um fundo acima da média. Então, quando ele mudou esse tipo de estratégia, afetou demais os seus dividendos. Tanto que, no último mês, ele pagou cerca de 9 centavos, porém, nos próximos meses, o seu dividendo pode até mesmo cair desses 9 centavos. E o porquê que eu estou falando isso daqui? A gente vai ver no seu relatório gerencial. É claro que eu não vou comentar aqui sobre todo o seu relatório gerencial para que o vídeo também não fique muito extenso, mas basicamente o que está acontecendo? Olha, se você ver aqui, hoje está cerca de 49% em CRIs e 43% em outros fundos imobiliários. Depois que ele incorporou ali basicamente o MGFF11, que era a FOF da Mognos, basicamente ele virou um FOF. Então hoje ele tem alguns milhões ali investido em outros fundos imobiliários. E o que, que acontece? Eu já expliquei aqui para você a desvantagem de se investir em outros fundos imobiliários. Você vai estar sempre na média. Então é isso que vai acabar afetando os dividendos do VGHF11. E agora, a outra parte dele ali, cerca de 49% dos seus dos seus CRIs, estão atrelados ao que a maior parte? Em IPCA, tanto com variação positiva, negativa ou só IPCA. Então, a maior parte do seu resultado vem através de CRIs atrelado ao IPCA. E o que, que aconteceu? Eu falei para vocês que no começo do vídeo teve o aumento da Selic.
toda vez que tem aumento da Selic, vai forçar o IPCA a cair. Se o IPCA cai, o fundo imobiliário aqui, VGHF11, vai começar a ganhar menos dinheiro. Se ele ganha menos dinheiro, o que vai acontecer? Ele vai pagar menos dividendo. E como ele não tem mais 100% do seu fundo ali atrelados à CRIs, e sim está muito atrelado à parte da média ali, todos os fundos, no geral, aqui macroeconomicamente falando, vão sofrer com isso. Então, muito provavelmente que os dividendos do VGHF11 pode começar a chegar até mesmo na casa dos seus 7 a 8 centavos. Não tem como a gente prever o futuro, mas só que se o IPCA cair demais, todos os FOFs que ele tem em carteira vai sofrer. E ele consegue sofrer 2 vezes mais ainda, por conta que ele tem muito atrelado ao IPCA. Tem cerca de 40% atrelado ao CDI, que isso beneficiaria ele, porém a maior parte dele vai sofrer e vai sofrer muito. Então, essas são as grandes desafios aqui para o VGHF11. Basicamente isso que está acontecendo. Então, teve uma leve correção do seu valor ali, que ele estava caindo muito, corrigiu um pouquinho, né? Teve uma rápida recuperação. Porém, o seu valor ali, original, ali na casa dos seus 9, 10 reais, não vai chegar tão facilmente. Principalmente com esse cenário que está. Macro está extremamente ruim, está só piorando ali. As partes de negociações, os seus FIIs ali, vai sofrer muito ainda, tá? Tem muito chão para acontecer. E essa parte de crise que ele tem, cara, isso daqui ainda também tem muito para sofrer. Principalmente agora com o aumento da Selic. Valeu, falou e até a próxima!